Olá pessoal, boa noite a todos. Mais um episódio do Vitia Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado a todos que nos acompanham, a todos que têm acompanhado essa jornada. É graças a vocês que estamos aqui. Conosco no estúdio hoje, eu expliquei para todos vocês que eu disse. Eu sou fã. Eu tenho que agradecer ao Vitia pelas oportunidades que tem me proporcionado. Hoje, conosco aqui no estúdio, nós temos o professor Omar Souza. Oi, professor. Eu sou tão fã. Só lembro daquele vídeo que fez ali na catedral, na semana, a mandar no amigo, quando o Gilson os filmou. Lembro. Então, só para vocês terem noção, eu sou fã, acompanho o professor Omar há muito tempo. Então, professor Omar, seja bem-vindo ao meu vídeo. É uma honra para mim estar aqui, assim, frente ao professor, poder falar com o professor. É uma grande honra. Muito obrigado. Estou muito feliz, muito honrado. E vamos fazer essa entrevista do modo profissional possível, quero me sentar. Não. Nossa, muito obrigado, pessoal. Seja bem-vindo. Obrigado eu pelo convite e desde já parabéns pelo projeto. Acompanhei desde o início, acompanho e é muito importante o que estás a fazer. Tem certamente um papel crucial naquilo que é o crescimento e desenvolvimento da nossa comunidade. Então, em nome da comunidade, fica aqui o nosso agradecimento e palavras de força para que possas continuar a seguir esse caminho e a fazer o bom trabalho que estás a fazer. Professor Omar, assim logo no início, nós gostaríamos de nós vamos juntos a vida e inspirar outros. Tem o professor, um exemplo, eu conheço muitos. Professor Omar, quem é o professor Omar? Omar, um jovem de 25 anos, esforçado, dedicado, sonhador, com alguns médios, com alguns feitos, mas acima de tudo, uma pessoa simples, amiga dos seus, sempre disposta a ajudar o próximo, naturalmente com alguns defeitos também, mas não creio que seja uma pessoa muito complexa, só um ser simples. Cresceu, nasceu em Luanda. Nasci em Luanda, entretanto a minha família é do Mochico, Luena, então tenho algumas passagens, tenho algumas memórias de muito tempo estar lá, mas maioritariamente toda a vida escolar, académica foi feita em Luanda. Ok. Professor Omar, o professor Omar fez a sua infância, a sua vida aqui em Luanda. Como é que o professor Omar conhece o jiu-jitsu? Olha, eu antes do jiu-jitsu, o que acontece? Um pouco diferente do que agora. Naquela altura não havia muito para fazer. Parece só bué mais velho. Não, mas não existia mesmo muito para fazer. As redes sociais não eram o que são hoje. Estou a falar na altura do MSN e tinhas Wi-Fi. Não havia muito para fazer. Era ou estar na rua com os cambas ou estar em casa a fazer nada. Então eu sentia muito a necessidade de fazer alguma coisa, de ocupar o meu tempo com alguma coisa. Nisso, andei muito de patins, era uma coisa que eu gostava muito. Até que um dia para uma queda que me pôs mesmo a refletir. Foi a uma carrinha fazer a curva, eu já na curva agarro na carrinha para apanhar a boleia da carrinha. Só que como ela estava a fazer a curva, lança-me para o meio da estrada e vem outro carro, parou mesmo assim em cima de mim. Eu disse, aqui mesmo é para largar isso. Fiz karaté, no entanto não me consegui identificar com o karaté, porque eu sentia, na altura tive alguma dificuldade em perceber o que era, o que é que estava exatamente a fazer. Hoje já percebo, já aprecio, mas ainda miúdo não consegui ter essa sensibilidade, que era a questão das katas. Eu fazia o posicionamento, o professor vinha dar um toque.
fazia, ele vinha, dava um toque. Nunca estava bem e epá. Saí do Karaté, fui tentar o Aikido. O Aikido estava a gostar, era giro. Mas entretanto, ainda, além de ser muito zen, hum, passou algum tempo, deixou de ter. Então parei. Parei, estava ali nos coqueiros. Certo dia, o Gica Luís Medroa, a passar pelas ruas, vem-me, não sei o que é que lhe deu, simpatizou com a minha cara, ou se ele já passava e já me via muitas vezes ali na esquina. Convidou-me, olha puto, a hora X, vai lá, vais treinar. Eu disse, oh, nem mais, estava mesmo à procura de algo A fazer. para fazer. Yeah, entrei. Então foi um convite assim inesperado, nada planeado. Não fui eu que fui bater a porta, quero muito. Não tem nenhuma história fantástica por trás disso. Ele encontrou-me na rua, disse, puto, queres ir treinar? E eu simplesmente agarrei a oportunidade que me foi dada. E como que foi para o professor? Um menino que vem do conhecimento, né, das ruas, das brincadeiras das ruas, já conhecia o que era artes marciais, o Aikido e o Karatê, coisas diferentes, e para o Jiu-Jitsu, o desporto tem muito contato. Foi, foi bom, porque o jiu-jitsu tem uma particularidade muito boa. Posso estar errado, corrijam-me, mas, assim, a grosso modo falando, penso ser a única modalidade que eu consigo ir a 100% com um parceiro de equipe. Imagina. Se tu estiveres a falar de kickbox, podem ir a 100%. Podem, mas vão estar a aleijar-se. Ok? Se fores falar de karaté, podem ir a 100%, mas vão estar a aleijar-se. Até o judo podem ir a 100%, mas epá, já tem mais impacto. O jiu-jitsu é tão bonito, é tão elegante, que tu consegues estar a 100% contra alguém e não lhe estares a aleijar, só lhe fazes mesmo desistir, só lhe fazes chegar à submissão, onde ele diz, já não consigo mais isso, para. Então, aí foi uma coisa que me conquistou, porque eu sempre fui muito competitivo, mas ao mesmo tempo não queria carregar o peso de aleijar alguém. Então eu sentia que ali eu podia soltar-me, ir para cima, sem ter que ficar com peso de consciência no final de, poças, dei um soco a mais, não devia, algo assim. Então foi uma adaptação fácil e eu era também o único juvenil do time. Então eu podia mesmo esforçar-me ao máximo, nunca ganhava. Então foi tranquilo. Foi tranquilo, né? Professor Omar, nós temos conhecimento, nós sabemos, porque eu também ouvia muito. Professor Omar, 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 Omar. No Namíbia eu tinha um amigo, o Nuno. Nuno, conheço o Nuno. Exato. Conheço o Nuno. Faixa roxa agora, né? Sim, sim, Conheço sim, o Nuno. sim. Ele dizia, o professor Omar era, na altura era marrom já. Ele dizia, o professor Omar já deveria ser faixa preta. Ele dizia sempre, "Olha, que não vale a pena. Quando era juvenil não vale a pena, acho que agora eu trabalho, etc." Então, vamos na fase juvenil, professor Omar. Aí você deu sucesso. Acredito que tenha sido. Dizer a melhor, se calhar, seja um pouco contraditório, né? Porque cada fase é uma fase, né? Cada uma vem com os seus prós e com os seus contras, com as suas vantagens e desvantagens. Mas foi uma fase interessante, de muito sucesso, muita entrega e que, fora o jiu-jitsu em si, foi crucial para a minha maturação como indivíduo. Então, sim, foi uma fase muito, 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 muito importante. E uma coisa engraçada, eu comecei a lutar adulto já desde juvenil. Yeah, eu juvenil já lutava adulto. Falavam muito da tua força. Yeah. Olha, isso é uma coisa. Não é falsa modéstia a pessoa aí em casa. Não que eu acho que não tenha, mas eu não tenho noção da força que eu tenho. Eu não tenho como dizer só. Não consigo. Muitas vezes é suposto ser um rola solto.
e na minha cabeça eu estou efetivamente a rolar solto. Só que o feedback do colega é tipo, mano, para, não é assim. Então, yeah, não tenho essa, não tenho essa noção. Não tenho essa noção. Quem se tornou assim, a inspiração do professor Romano Jiu-Jitsu? Olha, eu tenho muitas inspirações no jiu-jitsu e felizmente pude lidar e conviver com todas elas. Consegui fazer a transição de inspirações para amigos. Hoje em dia eu sou amigo de todo mundo que eu já olhei um dia e disse quero ser como essa pessoa. Então, quanto a inspirações, tens o meu mestre Sérgio, Dedé, Golias, os irmãos Cardoso no geral. Epá, na verdade, por eu ser o mais novo quando eu entrei, todo mundo que estava lá era algo a conquistar, sabe? Tipo, pô, mesmo até o faixa branca. Era tipo, "Che, esse faixa branca é diferenciado. Tá a ver?" Então, vou-te falar de muita gente, vou-te falar de muita gente, vou-te falar de muita gente. Foram pessoas que acompanharam o meu processo de crescimento, de evolução, estás a perceber? Sim, Fazem sim. parte da minha história. Exato. E qual é o impacto do jiu-jitsu na sua vida? Tudo, 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 tudo. Eu acho que pode parecer exagero, mas tudo o que eu tenho hoje foi graças ao jiu-jitsu. Por exemplo, eu paguei o meu primeiro ano da faculdade com dinheiro do jiu-jitsu. Todos os negócios que eu já fiz, de alguma forma, ou com pessoas que fazem jiu-jitsu, ou com pessoas que eu conheci por intermédio do jiu-jitsu. A primeira vez que eu pisei num avião para sair de Angola foi para ir competir, foi pelo jiu-jitsu. Ahm, então eu acho que na verdade foi o jiu-jitsu que me fez deixar de ser só mais um, ok? No meio de muitos, o jiu-jitsu fez com que eu me destacasse. E eu me destacando, consegui abrir muitas outras portas. Não diretamente relacionadas ao jiu-jitsu, mas graças ao jiu-jitsu. Então, E por que hoje ainda há o debate de que se é possível ou não é possível viver viver do jiu-jitsu? eu acho que é possível viver do jiu-jitsu, vírgula, mas não é possível viver como é suposto. Ou seja, nem estou a falar de ter muito ou pouco. Estou a falar do que tu vais fazer. Imagina, se tu te predispores a dar aulas, eventualmente vais viver do jiu-jitsu. Não, vamos tirar o muito ou pouco dessa conversa, senão não saímos daqui hoje. Vais Exato. viver do jiu-jitsu. Porque tu podias estar a fazer o mesmo dinheiro numa outra coisa. Recepcionista, vamos supor, ganhas 70 mil kwanzas no jiu-jitsu, podias ganhar 70 mil kwanzas como um recepcionista, por exemplo. Sim. Então, vives. Yeah. Viver, estás a Sim, viver. sim. Se diz das aulas, vais viver do jiu-jitsu. Se tiveres condições de montar um negócio, vais viver do jiu-jitsu, já abro aspas, porque aí tu já és um empresário, né? Mas o que eu acho que era importante que fosse possível era viver do jiu-jitsu como competidor. Não que não possa fazer, mas é importante que um competidor não tenha que dar aulas para se sustentar. Isso é muito importante. Yeah. É Que nós. importante que um competidor não tenha que dar aulas para se sustentar. Hoje em dia já se ouve falar em alguns prémios, já se ouve falar em campeonatos, já se ouve falar em patrocínios, mas os patrocínios ainda se direcionam muito ao que é o campeonato, nunca ao que é a vida do atleta. O atleta chega a uma altura que tem que escolher: ou vou comprar o meu suplemento,
ou vou juntar um bocadinho mais para passagem. E já estamos a falar do combo do patrocínio. Você sabe perceber? Sim. Atleta que viaja tem um kimono bonito com o logo do patrocinador, mas não tem kimono de treinar, estás a ver? Ah, Chega uma altura o kimono de treinar já é o kimono de competição, chega uma altura não tem nenhum kimono, estás a ver? sim. Tem mais um campeonato, chega alguém de muito boa fé, bem, vou dar a passagem, estadia se vira, estás a perceber? Então, como competidor, não vejo ainda que seja possível viver do jiu-jitsu. Pese embora possa existir raras exceções, mas um não fala por todos, né? Sim, sim. Então, olhando para o geral, e eu tenho a felicidade de lidar com gente de muitos polos, né, do jiu-jitsu, de muitas academias e em inúmeras situações, e acompanho. Então, não, como competidor, não. Não dá. Não. Exato. Isso é muito importante, porque, professor, nós várias vezes abrimos discussões que é possível ver de jiu-jitsu, é possível. E nós não tocamos nessa vertente, mas tá bom, ó, estamos a falar de ver jiu-jitsu, mas como que é? É como professor? É como atleta competidor? Isso é que é importante que o professor frisou aqui. Isso é muito importante sabermos. Imagina, um competidor que faz 3 treinos por dia. Em que altura faz as suas refeições, faz a sua suplementação, tem as suas horas de sono, tem acompanhamento psicológico. De certeza que vais ter sempre uma hora do dia que vais ter que ir a algum tipo de médico. Seja massagem, seja fisioterapia, seja liberação, seja o que for. Em que hora é que tu vais encaixar uma aula? Exato. Vai começar o vou treinar e dar aula. Já não estás a treinar, ou já não estás a treinar bem, ou já não estás a dar bem a aula. Então, é complexo. Aquela época do professor em termos de campeonatos, em termos de competitividade, como é que era, professor? Como é que eram os campeonatos a nível de competitividade? Sim, sim. Naturalmente, é um processo evolutivo, né? Acredito que hoje esteja muito melhor, mas já se sentia, a coisa já pegava fogo, já tinha grandes rixas, já. Os adversários mais difíceis aí que já enfrentou aí. Olha, não é por nada, isso é mesmo algo que eu não fixo, sabes? Estou a dizer, eu muitas vezes estamos assim e aparece assim alguém que está badalado, estás a ver? Tipo, ganhou não sei quem. Eu tipo, estou a ver. Vitor Hugo manda para mim, mano, já lutaste com esse aí, ele ganhou não sei o que. Oh, eu vi essa publicação agora, da IBJJF, já lutei com ele, onde? Ele tipo, no Grande Slam, não sei o que. Aí ganhei, tipo, ganhaste. Não é algo que eu fixe, estás a ver? Sou muito move on, qual é a próxima cena? Tipo, qual é a próxima cena? Naturalmente, tem adversários que tornaram-se amigos, e eu sei os nomes, sei as histórias, brincamos, gozamos, mas neste ponto, como a pergunta foi feita de luta mais fácil, luta mais difícil, não é algo que a minha memória salve dentro dessas caixas. Como competidor, qual foi a sua melhor faixa? Sua melhor fase? Eu acho roxa, roxa, acho que roxa, acho que na roxa, fechei o ano, acho que roxa. Quais foram os títulos que considera os melhores? Acho que eu tenho 3 grandes slams na roxa, tenho um terceiro lugar no europeu, acho que isso já, Já foi considerado o melhor faixa azul, né? acho que melhor faixa roxa, Melhor faixa acho roxa. que melhor faixa roxa. E como é que foi isso? Olha, assim a nível. É bem estranho, mas assim a nível de coisa. Pessoa mais indicada para falar disso é o Vitor Hugo. Eu, como tenho Sim, já digo para ele, reparamos, Hugo, já reparamos. como é? Ele é que me responde essas coisas. Sério.
Mas acho que foi sim, melhor. Acho que foi na Rocha. Foi melhor O que Vitor Hugo também foi na Rocha. Yeah, Vitor Hugo foi também na Rocha um ano depois ou um ano antes. Não, Foi, não, foi não... um ano, foi um ano, foi um ano depois. Foi um ano depois. Yeah, yeah, yeah. Exato. E tudo isso, professor, nós queremos chegar no seguinte aspecto. A vida que os professores que vocês tinham naquela altura, como competidor e atleta, porque vocês também estavam a estudar, etc., nós vimos. E hoje nós temos rapazes a largarem os estudos, que querem se focar somente no jiu-jitsu. Nós, quanto mídia, nós temos o papel de ilustrar e mostrar para as pessoas o que é realmente jiu-jitsu através de pessoas que já vêm com bagagens. O professor é um exemplo. Então, professor, tendo essas duas experiências, vendo como professor hoje, como está o jiu-jitsu, e que já viveu a época de atletas, como é que está o jiu-jitsu, a sua evolução no âmbito geral? É competitividade, é a nível social, interação, ajuda, união das academias, atletas, como é que está o jiu-jitsu? Eu acho que, numa forma geral, está melhor em tudo. Está melhor na qualidade do jiu-jitsu que é feito, que é apresentado. Está melhor na quantidade de campeonatos. Está melhor na interação entre as academias. Só tem aqui um ponto que eu posso estar a ser tendencioso a falar, corrijam-me se eu estiver errado, mas sinto que a paixão da comunidade pelo que se faz já teve um fogo mais ardente. Vejo campeonatos mais vazios agora, apesar de ter mais, vejo campeonatos mais vazios a nível de público. Não vejo assim um atleta a trancar uma categoria, estás a ver? Tipo, aquele é o dono daquela faixa, daquele peso. Posso estar errado, pessoal, sou meio distraído. Não, com as minhas coisas sou distraído, imaginem com todos vocês. Posso estar errado. Mas já sinto que a paixão, sinto que o foco, vou ser um atleta e vou viver disso, vou dar tudo por isso. Sinto que, apesar de agora ter-se melhores condições para seguir esse caminho, sinto que essa crença está a ser menos praticada. Isso naturalmente afeta tudo, né? Tudo, sim. Tudo. Já pensou em desistir do jiu-jitsu? Na verdade, eu acho que eu não tenho essa opção de desistir do jiu-jitsu, estás a perceber? Seria de alguma forma ingrato com a minha história, seria de alguma forma ingrato com as pessoas que lá tiveram para mim e seria de alguma forma egoísta com as pessoas que eu posso ainda ajudar e potencializar. Então, desistir nunca foi uma opção, nunca foi algo que me passasse pela cabeça. Mas, naturalmente, metamorfoses dentro do processo, sim, e é suposto que assim seja. Ora um competidor, ora um professor, ora um incentivador. Então, sempre navegando entre estas três vertentes, quiçá outras, mas nunca fora do que é a prática, do que é a essência, do que é a filosofia jiu-jitsu. Principalmente quando é algo que condiciona a minha vida no que eu sou, a minha forma de ser, estás a perceber? A calma que eu tenho a lidar com certas situações muito advém dos anos de competição. Então, desistir, acho que é um termo que não tenho como aplicar quando o tema for jiu-jitsu. E como é que defines o jiu-jitsu? O que é o jiu-jitsu para a professora Amanda? Olha,
o jiu-jitsu é um transformador de vidas. Todo mundo que praticou e pratica, em algum ponto, mudou alguma coisa em si. Não é algo que tu fazes por fazer, estás a ver? Seja o lidares com o teu próprio ego, porque ali alguém vai te bater e você vai ter que pedir desculpa. Mano, para, não te aguenta mais, estás a ver? Mas lidar com o teu ego ali dentro. Seja aprenderes a trabalhar em equipa, tu vais perceber que se tu queres ser grande, apesar de estás a pensar só em ti, tu queres ser grande, tens que te unir aos outros, os teus colegas de equipa. Queres ser um bom guardeiro, no treino tens que ir buscar o melhor passador para fazeres guarda, estás a perceber? Então, o jiu-jitsu é um transformador de vidas. E estou a tocar em pontos muito profundos, vou para coisas mais simples. O exercício mental que a atividade do jiu-jitsu te proporciona é fascinante. É fascinante. Isso, de certa forma, dá-te logo um gatilho de aqui é qualquer coisa diferente. Estás a ver? Tu tens que pensar em mil e uma posições ali dentro. Por isso nós costumamos chamar do jiu-jitsu o jogo do xadrez. Né? Então, yeah, é um estilo de vida. É um estilo de vida aí muito bom, né, professor? Muito bom. Sim. Professor Omar, agora, já falamos disso, já abordamos um pouquinho sobre o jiu-jitsu, nome geral, sobre o projeto Fortes. O que é a Fortes? Olha, a Fortis é uma boxe que conta com muitas outras facetas, não só o jiu-jitsu. Vocês têm cross-training na Fortis, tem treino funcional, cross-training, tem crossfit, tem Muay Thai, MMA e tem entre estas todas modalidades, tem o jiu-jitsu com Academia Z1. E tem o professor Omar Exato, como o professor. exato. Qual é o... Nessa altura, mais coordenador, quem toma a frente das aulas, já agora um abraço para esses dois camaradas. Na verdade, vou dizer três, apesar de um deles ser faixa branca, mas está sempre lá disponível, que é o Hélio, o Elimaná e o Chia. Ok. Eles tomam conta daquilo de uma forma excepcional, que eu olho e eu gosto quando eu tenho essa oportunidade de lidar com pessoas assim, eu ver, eu não faria como tu estás a fazer. Estás a perceber? Tá bom, tá cuiar, cuiar, estás a fazer fixe, eu não faria assim, mano. Tá bom, yeah. Então, eles põem-me nessa posição, estás a ver? Eu gosto de os ver dar aula, gosto das sugestões deles para montar o esquema da aula, então tá bem. E o professor Omar, depois dessa jornada maravilhosa no jiu-jitsu, vive do jiu-jitsu, professor Omar? Não, 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 não. Feliz ou infelizmente, não. Sem fugir muito à tua pergunta. Se a minha fonte de rendimento vem diretamente do jiu-jitsu, Se vive mesmo, se vive não, do jiu-jitsu? Não. não, Por quê? não. O que o professor Omar sente que faltou fazer? E que os outros não podem cometer o mesmo erro, se quiserem, ou não podem deixar de fazer, se quiserem viver do jiu-jitsu? Olha, não necessariamente tenha faltado alguma coisa, mas a dada altura, muito também por conta do que foi a pandemia, onde ficamos ali, pelo menos, foram 2 anos de pandemia, a sério, né? Onde ficamos pelo menos a viver mesmo aquilo na pele de não vamos estar juntos. No segundo ano já existia ali qualquer coisa clandestina, pronto. Mas foi um ano de muitas incertezas, né? Do que é que vamos fazer da vida. E neste ano
muita gente seguiu caminhos que viraram compromissos, depois já não dava para largar só. Epá, pandemia acabou, tchau. Estás a perceber? Então, durante esse ano, durante esse percurso, durante esses 2 anos, na verdade, foi-se criando condições para se comer de alguma forma, né? E as coisas pós-pandemia continuaram. Então ficou ali, pronto. Estou estável, não preciso exatamente correr atrás ou continuar a lutar com o jiu-jitsu para pôr comida na mesa. Mas não exatamente tenha faltado alguma coisa, porque eu acho que, apesar da conjuntura geral não ser muito a favor, eu sempre consegui potencializar aquilo que eu amar, aquilo que são os meus feitos, sem nunca ter que passar por ninguém, sem nunca ser algo show off, sem nunca. Sou eu a falar de mim, mas é a minha real opinião, sem nunca ser algo exaustivo. Estás a perceber? Por exemplo, eu tenho 2 títulos mundiais da Abu Dhabi. Onde eu vou, muitas vezes a referência é campeão mundial. Mas tens outros angolanos que têm esse título. Tens. Tens dentre os que têm, muitos são conhecidos por terem, mas tens dentre os que têm que não têm essa notoriedade, que não os têm como essa referência. Estás a perceber? Ou seja, se calhar não souberam ou não conseguiram ou não puderam canalizar aquilo da melhor forma. Então, acho que dentro do possível, eu sempre fiz o melhor que eu podia, a nível de visibilidade, a nível de manutenção de imagem, manutenção de marca. No final do dia, tu, como indivíduo, és uma marca, a nível de parcerias que eu achei que faziam ou não faziam sentido ter. Já disse não a muita coisa, por exemplo, para achar que não agregava ou não era. Não fazia sentido na altura. Então, acho que não faltou, não falhou. Foi só depois de uma curva forçada, estás a ver? Mas estamos aqui, firmes e fortes. Ok. O que que o professor acha que ainda precisa se fazer no que diz respeito à união da comunidade do jiu-jitsu? União mais união para unificar melhor o jiu-jitsu, para todos trabalharmos em prol da arte e não simplesmente trabalharmos em prol de conquistar os campeonatos, conquistar os rankings. Olha, aqui é delicado falar porque, apesar de eu dizer, achar que a união é importante, a competitividade também é muito. Ou seja, nós temos que perceber que nós estamos aqui, somos adversários, não somos inimigos. E principalmente focar para fora, estás a ver? Quando perguntarem com quem queres lutar, não pode ser mais uma dia daqui, estás a ver? Yeah, não Oh, pode. Diz, queres lutar com quem? Quero lutar com fulano de tal, que está no palco X, estás a perceber? Tens que te potencializar para fora. Pu, 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 pu. Mas vejo que coisas estão a ser bem feitas, assim meio distraído, já vejo grande interação, já vejo visitas entre pessoas de academias diferentes, já vejo um grupo de faixas pretas onde se fala bastante e de certa forma dá para ver que existe algum à vontade no que é a interação entre os membros de diversas academias, o que já é bom. E um ponto importante é, com as aberturas que tem se tido atualmente a nível governamental, para quem tem o poder de decisão nestas situações,
pensar sempre na terceira pessoa, estás a ver? Eles, nós, estás a perceber? Yeah. Pensar como um todo, pensar na comunidade, exato, na comunidade. Para que assim possamos crescer juntos e nos respeitarem mais. Nós vamos passar a ter mais a oferecer, estás a ver? Nessa altura já tinha que ter estrelas do jiu-jitsu, estás a ver? E o que é que falta para ter estrelas no jiu-jitsu? Vá, vamos aqui. Diz-me cinco nomes sonantes. Do jiu-jitsu. Vamos lá. Os que ainda estão no ativo. Vou-te deixar usar os teus critérios. Vitor Hugo, Diz-me cinco, vá. Vitor Hugo, Omar, Marinaldo, Hellboy e o. Aí, o. Aqueles. São dois, mas tem que falar de um. O Ariclenes Fragoso. Salvo eu, Boy e o Fragoso, todos são faixas pretas, certo? Sim. Vá. Marinaldo tem anos, Vitor Hugo tem anos, Omar tem anos, El Boy também tem muitos anos. Vá. Vamos falar agora, vamos acrescentar um filtro. Vai até a faixa roxa. Até a faixa roxa. Walter Omar. Walter Omar Walter Omar. Faz tudo. faz tudo. Os irmãos Almeidas. Ok. Os irmãos Vamos lhes agrupar. Vá, só conta um. Os dois valem um lugar. Almeidas. Os Yeah. dois valem um lugar. William Bombo. Ok. O Wagner. Wagner Aldair. O outro faixa roxa muito bom. O Mauro Chantre. Ok, pronto. Quais são os teus critérios para pôr estes nomes que eu reconheço como excelentes atletas, tanto é que eu conheço todos, tu disseste, para pôr aí como nomes sonantes no jiu-jitsu? Estás a olhar para o que é tu a olhar para a comunidade ou estás a olhar da comunidade para fora? Achas que eles são sonantes aqui ou são sonantes aqui? Eu acho que eles são sonantes aqui. Dentro, Sim. dentro. Dentro da comunidade. Dentro da comunidade. O que é que eles precisam fazer para ser para fora? Eles precisam ir para fora e provar que eles são bons fora. Não, por exemplo, pessoal, digo isso a título de conselho, já? Não é uma crítica. Não é de todo uma crítica, é mesmo um conselho. Se tu te vês como um atleta, se tu queres ser um atleta, tu tens que fazer com que as pessoas te vejam como um atleta, não como aquele Wii que treina e compete, volta e meia. Então, a título de conselho, repetindo, ter um Instagram organizado. Ter um Instagram organizado. Faz uma sessãozinha de fotos, estás a perceber? Cria conteúdo relacionado àquilo. Bate portas de portais, de afins, de X, de X. Porque isso tudo depois também o que é que vai acontecer? Vai permitir que tu exijas mais quando fores bater a porta de um patrocinador. Estás a ver? Muitas vezes nós pensamos em ir bater a porta do patrocinador, mas não pensamos em que é que nós vamos oferecer ao patrocinador em troca. Então, se tu inverteres o caminho, bem, eu vou criar aqui uma coisa bonita para dar alguém. Estás a ver? Olha, tem esse telefone bonito que é meu, só é meu. Vou ter como o mano da Velvicha, vou falar com ele. Se ele me deixar participar do podcast dele, a chance dele fazer 2 chamadas no meu telefone. O telefone é bem bonito. Ele vai gostar. Tá percebendo? É uma abordagem. Agora, mano, me deixa só fazer o podcast contigo. Isso vai ter audiência. Acho que não vai. Não vai. Mano, tá fixe.
Mas vais fazer um de 5 minutos já, vais abrir o programa, depois vai embora, tá a ver? Ou seja, quanto mais tu tens a oferecer, mais tu podes exigir. Isso é verdade. O mundo é assim, isso Quanto não. mais tu tens para Yeah. oferecer, mais tens a exigir. Repetindo, não em tom de crítica, mas sim de conselho. Potencializem a vossa imagem, criem conteúdo relacionado ao que vocês fazem e assumam-se como atletas, assumam-se como pessoas que vivem do tatame. Quando o mundo passar a olhar para ti dessa forma, tudo vai ficar mais fácil. Tudo vai ficar mais fácil. E a comunidade cresce, estás a perceber? Passas a ter nomes sonantes. Aquele people está a fazer barulho. E outra coisa que eu acho que seria fundamental é quando um de nós fizer algo relevante, o suporte tem que ser de todos, sabe? O barulho tem que ser nosso. O barulho não tem que ser só da pessoa ou da academia da pessoa. Tá a ver? Aí é que entra Yeah. o valor da união. E aquilo tem que te representar também. Tu fazes parte daquilo. Sabes? Porque no final do dia nós temos cá bolhas muito pequeninas. E sempre que alguém fura, vocês têm que direcionar todos e disparar para ali, para arrebentar a bolha. Se um fura sozinho, saiu, aquilo com o tempo, vai fechar de novo. Você vai ter que lutar de novo sozinho, você que ficou lá dentro, para conseguir furar e sair. Então, quando um fura, todo mundo olha, ei, vão olhar para nós agora. Yeah. Por aí. Isso é uma coisa que eu vou dizer ao pessoal, que o professor Omar aqui disse, que muitos podem, não, isso é verdade. Eu sou prova disso. Isto que o professor disse agora, isso é verdade. Se vocês levarem o que eu disse, nós vamos trazer para aqui coisas que vocês podem sentar e fazer apontamentos. Isso que o professor disse é verdade. Quanto mais tu tiveres para oferecer, mais tu podes exigir. Quem nada tem, nada exige. E o mundo é assim, a vida é assim. Então, não se desaponte. O que o professor disse é bem verdade. Isso é a verdade. E, professor, muito obrigado. Esse conselho vai para nós também. Vai para nós também. Nós estamos em vias de querer progredir e isso faz parte do processo. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Agora, professor, assim, um conselho para a comunidade. Nós temos muitos campeonatos. E nós tememos que, quanto mídia, tememos que o jiu-jitsu resume-se somente em torneios. E um conselho para a comunidade, o professor falou muito bem que os atletas, se vocês querem ser atletas, precisam ser vistos como atletas. Isso é investir em si mesmo, é fazer mais. Como o professor olha para o jiu-jitsu, qual é o rumo que o professor sente que o jiu-jitsu está a atingir em Angola? Olha, é algo, eu acho que juntando, não, tira-me só mesmo a garrafa da frente, senão eu não vou conseguir parar de pegar nela, eu sou assim meio, tenho tiques de nervosismo, yeah. Eu acho que pegando em tudo que eu já fui dizendo aqui, para responder essa pergunta, era um pedacinho de cada pergunta, da resposta de cada pergunta que tu fizeste, mas entretanto é algo que me deixa um bocadinho preocupado. Ao mesmo tempo que eu vejo crescimento em muitas coisas, vejo alguma tranquilidade para outras. Estás a perceber? Sim. É algo que ainda é um bocado complexo de perceber. Mas em resumo, eu acho que o saldo está ainda positivo. É uma questão de se continuar a trabalhar. Qual é o objetivo do professor Omar?
atingido? O professor Omar pensa em ter uma academia sua mesmo? Quando diz academia minha, o que é? Um espaço meu? É um brasão meu? Sim. Por acaso é uma ambição que eu não tenho. É uma ambição que eu não tenho. Sou muito confortável sendo Z1. Hum, Tem um significado muito grande para mim que transcende pessoas. Está a perceber? Então a minha relação com a Z1, com o que é Z1, está separado da minha relação com pessoas que envolvam Z1. Estás a perceber? Por exemplo, qual é o teu time de futebol? Real Madrid. Quem é o fundador do Real Madrid? É. Quem é o fundador? Quantos anos de história é o Real Madrid? Milhares. Torces pelo Real Madrid há quantos anos? Eu comecei a torcer do Real Madrid desde 2012. Desde 2012, quantos treinadores já passaram pelo Real Madrid? Uns 7. Desde 2012 até o 11 completo já mudou mais do que uma vez. Mais do que uma vez. Você ainda é Real Madrid. Yeah. Ou seja, a tua relação com o Real Madrid transcende pessoas. Sim, sim, sim. Ah, percebi. Yeah. Então é meio dessa forma que eu vejo. Não me vejo hoje, no dia de hoje, ahm, ahm, a embarcar num uma XPTO Academy. Não é uma coisa que me alimente para já. No dia de hoje não é uma ambição, não é uma ambição, não é um objetivo que eu tenho. Professor Omar, horas antes da entrevista com o professor Omar, foi emitida uma notícia, né, pela Veovic, que dizia o seguinte: isso foi dito por o professor Vitor Aguiar de Benguela, da Academia BPT. Conhece o grande, né? Sim. É isso. E o professor Vitor disse o seguinte: temos em Angola muitas academias de jiu-jitsu, mas temos poucas escolas de jiu-jitsu. Se isso continuar assim, vamos ter muitos faixas pretas, vamos formar muitos faixas pretas, mas poucos professores de jiu-jitsu. Só pode argumentar um pouco esse ponto que o professor disse. Isso veio depois de um estudo da Veovic que dizia que a faixa azul é a faixa com o maior número de desistência dos alunos de jiu-jitsu, dos atletas de jiu-jitsu. Ou seja, os atletas acabam por desistir maioritariamente na faixa azul. Uhum. Então o professor Vitor Aguiar acabou por conversar com o Veovic e ele deu esse parecer. Consigo perceber o que foi dito. Eu acho que, em outras palavras, eu disse algo parecido aqui Sim. no decorrer da conversa, quando digo que muitas coisas estão bem, outras nem tanto. E é um ponto a mudar. É um ponto a mudar. Por acaso, é um bocado constrangedor falar. Eu não gosto de me ter como referência, tá a ver? Mas é a base que eu tenho para comparar. E estou a falar de uma pessoa próxima. Não vou aqui citar nomes, mas ali estava até. Nosso miúdo, miúdo, mesmo nosso. Tanto é que nós depois falamos com ele. Estava eu e o Vitor Hugo. E o puto está a bater bué, está mesmo a bater a séria, estás a ver? E eu olhei para o Vitor e disse, poças, mano, yeah. Mas nós quando tínhamos a idade dele, nós fazíamos o quê? Estás a ver? Nossa vida era 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele está a bater bué, mas a vida dele já está 1, 4, 5, 6. Ei, estás a ver? Sim.
Então, vem-se perdendo alguma coisa daquilo que é ser um praticante de jiu-jitsu. Vem-se perdendo um pouco daquilo que é a filosofia do jiu-jitsu e só uma parte importante. Ser um praticante de jiu-jitsu não precisa necessariamente ser um competidor. Ser um praticante de jiu-jitsu não precisa necessariamente ser um excepcional guardeiro, um excepcional passador. Ser um praticante de jiu-jitsu é perceber os princípios que ali são passados. Lealdade, pertencimento, respeito. E conseguir carregar isso para a tua vida e para aqueles que te rodeiam. Então aí tens se calhar o ponto que o professor Aguiar. Aguiar tocou. Muitos atletas, poucos professores, é isso, né? Muitos faixas pretas, poucos professores de jiu-jitsu. Yeah. Okay. Por aí, né? Bem, nós vamos dizer mais uma vez ao professor Omar nosso muito obrigado. Nós estamos bem quase no finalzinho dessa entrevista. Agradecer a todos aí presentes. Pessoal, nosso muito obrigado. As perguntas que vocês mandaram, já conseguimos interar com o professor Omar, também já respondeu. Professor Omar, agora, vamos avaliar um pouquinho dos competidores. Então, mambo aqui no peito, tipo, vou desmaiar aqui. Não. Já está me dá muito tempo. Não, nós estamos no finalzinho da entrevista. Não está a pensar para fechar. Não, Estou muito preocupado. Sim. Não vais que eu volto e meia, vou respirando fundo, me dá uma Exato, vontade. exato. Coração de esquerda, né? Pronto, é do direito que está a dar. Como professor hoje e acompanhou a jornada de muitos que hoje estão no alto, os competidores, muito nível técnico, muita competitividade, mas no que diz respeito à conduta, ainda deixa um pouco a desejar. Mas nós queríamos falar em especial, eu sei que o professor contribuiu muito para a evolução desse rapaz, do Eric. Eric é um filhão, nosso miúdo, filho do Mocota, irmão do meu amigo. É um filhão, bom miúdo. Muito orgulhoso. Muito orgulhoso do caminho que ele está a trilhar. E tenho essa percepção já há algum tempo. E uma coisa que eu vejo no Eric, que é fundamental, o Eric tem sangue nos olhos, sabe? Yeah, ele tem vontade de ganhar. Ele entra, o mar é aonde? Vamos. Sabe? Yeah. O puto não recua. Yeah, ele tem vontade. Isso é fundamental para tu seres um campeão. E ele de facto é um campeão. Só por ter a vontade de vencer. Só por se disponibilizar a ir atrás. Professor Omar, uma pergunta que veio da internet. Professor Omar é de longe dos melhores competidores, dos melhores atletas aqui em Angola. Quando falamos de jiu-jitsu, obviamente que temos que falar do professor Omar. Professor Omar, o professor sabe como começou o jiu-jitsu em Angola? Olha, quais foram as cabeças por trás de tudo isso? Já ouvi muitas histórias diferentes, já ouvi muitas histórias distintas. E no final do dia é algo que eu nunca tive a oportunidade de averiguar. Estás a perceber? Assim sendo, prefiro não responder. Mas fica o desafio para ti, como Sim. mídia da área, fazer um estudo Nós... e publicar de facto um artigo com bases, com lado A, lado B, lado C, lado Z, se for necessário. E no final do dia é necessário, porque nós somos ainda uma comunidade jovem. Temos que 13, 14, 15 anos.
vou arredondar por excesso para não errar, 20 anos. Então, dentro disso, há tempo de estar tudo registado. Há tempo da nossa história estar registada, o que é importante. Estás a perceber? Que hoje já temos inúmeros mecanismos de divulgação e é algo que eu acho importante. Olha, uma parte, há dias estava a ver um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial e tinha um sniper muito famoso na altura, não me vou esquecer do nome, e tem os registros dele de quantos tiros ele deu e acertou de- e de que distância ele dava esses tiros. Eu só me lembro de ter ficado com essa impressão, mas como é que eles já ali em 40 se lembravam de registrar isso? Estás a ver? Sim. Yeah. História feita com números, história feita com factos. Então fica aí o desafio para ti. Não tem problema. Nós por acaso estamos a preparar isso. Todas as condições para andarmos atrás da história. Já temos já inscritos, etc. Vamos agora começar a preparar uma matéria com todos os mentores. Fala-nos um pouco assim, bem no finalzinho. Vamos pedir para falar de algumas pessoas que sabemos que são muito próximas assim. Professor Sérgio. Meu papoite, ele é pai grande, ainda hoje eu ia falar com ele. É uma pessoa que eu admiro muito. Tem uma coisa muito boa, me encanta mesmo. É uma pessoa linear. Estás a perceber? Tu não conheces três Sérgios. O Sérgio que eu conheci há 13 anos atrás é o Sérgio que ele é hoje. Estás a ver? Naturalmente as pessoas evoluem, mas tu estás a falar de princípios, de valores. Estás a ver? O que ele prega é o que ele pratica. Estás a ver? Então, yeah, é uma pessoa coerente. O professor Omar, o professor Golias, o Miguel Castro Silva, o Vitor Hugo, travaram aí uma época, treinos duros, eram os pontas da Z1. Como é que é para vocês hoje olharem e olharem assim hoje, olha lá atrás, poxa, dá saudade assim daqueles tempos, ou é uma satisfação assim? Olha, nunca. Isso dura até os dias de hoje. Nunca é pouca tripa quando a malta se encontra. Principalmente o Miguel Uhum. e o Vitor Hugo, que são mesmo dois cabeças duras. Aqueles gajos, até para. Se a competição for de colher batatas, eles vão dar o máximo deles, estás a ver? Uhum. Então, até os dias de hoje, quando a gente se encontra, ainda é algo de deixar mesmo o pulmão lá no. Mas é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Olha, já agora um abraço para o Golias, inaugurou a academia dele. Uhum. Yeah. Desculpa aqui em público, Golias, não conseguir ir, nem vos conto. Fiquei, nem vou contar isso aqui, mas fica aqui, fica, fica aqui registrado o meu pedido de desculpas e principalmente os meus parabéns. The Chasers está uma academia muito, muito, muito bonita, um espaço merecedor daquilo que é a nossa modalidade. Ok? Ou seja, a nossa modalidade já merecia uma estrutura daquelas. Um espaço dedicado ao jiu-jitsu. Ahm, e, e o Golias tem uma coisa boa, que tem mesmo amor pela, Claro. pela arte, estás a perceber? Sim, sim. Yeah, então acredito que vai ser um projeto forte e que muito brevemente vocês vão estar a ouvir. The Chasers. Yeah. Professor Omar, conselhos aí para a nossa comunidade, para os nossos jovens, nossos atletas. Tem o professor Omar como exemplo. Pessoal, não há muito mais que eu possa dizer, não há muito mais que eu possa acrescentar no que eu já disse, mas cuidem de vocês, mantenham-se fiéis a vocês mesmos, não se iludam com as luzes, não se iludam, mas até certo ponto corram atrás delas.
não se iludam com elas. Atenção, que é um caminho arriscado, mas é necessário e brilhem. Brilhem e estejam satisfeitos também com o brilho dos outros. Yeah? É isso. Nosso muito obrigado. Professor Omar, essa não é a nossa, não será a nossa última entrevista. Nós temos o papel de mídia e queremos desempenhar um papel super importante. Estamos a crescer, queremos fazer o papel de super importante. Queremos fazer algo diferente do que é feito hoje. A nossa geração, já inundamos as redes sociais com coisas muito negativas. E nós queremos mostrar para a comunidade de jiu-jitsu que o jiu-jitsu não é o que nós achamos que é, ou está resumido somente naquilo. E trazer os convidados como o professor Omar, que contribuem com esse conhecimento amplo da vida e do jiu-jitsu, daquilo que realmente é gratificante para nós. O professor não tem ideia de quanto contribuiu para as perguntas que a comunidade depositou quando foi anunciada a entrevista. O professor contribui muito, esclareceu muita coisa. Eu acho que o pessoal deve estar em casa a refletir e vem em um momento que isso aqui, o professor Vitor Aguiar deu esse parecer e vem o professor aí contribuir com diversas partes. Então, eu fico muito grato, como eu disse ao professor, eu sempre o admirei, sempre fui fã. E o professor viu no treino conjunto como eu fui correr atrás do professor para fazer aquela entrevista. Então, o nosso muito obrigado, o meu em particular, muito obrigado. Professor, não vai ser a nossa última entrevista, nós vamos ter muitas outras oportunidades. Obviamente que cada vez mais o professor vai ficando mais apertado, mais ocupado, mas nós vamos procurar sempre encaixá-lo, porque também falarmos da história de jiu-jitsu, nós estamos a preparar isso, vamos trazer os mentores disso, depois vamos trazer a segunda geração e a outra geração. Tem a parte que vem aqui o professor, que vai estar aqui com os seus amigos, o Miguel Castro Silva, o Vitor Hugo. Nós estamos a preparar tudo isso, deixamos já o aviso que vai ter a entrevista com pessoas próximas, o Vitor Hugo, o Miguel Castro Silva, e outros que vão estar todos juntos para falarem um pouco da vossa época de jiu-jitsu. Desde já, o nosso muito obrigado e agradecer ao pessoal que demonstrou interesse em fazer parte da entrevista com o professor Omar. Nos rendeu muitos seguidores. O professor Omar nos rendeu muitos seguidores. Nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado, porque é verdade, nos rendeu muitos seguidores. Nos rendeu seguidores, elogios, quando depositamos ali. Há pessoas que não tinham ideia do que já tínhamos feito. E eu fico assim, não fizemos ainda nada. Mas o pessoal vai lá olhando. Pô, sabia agora, vão ter entrevista com o Omar, já vi que vocês tinham com o professor Hélio, já vi que vocês tinham. Oh, vocês têm que avisar. Nós estamos a correr, queremos alcançar o mais alto nível, queremos fazer que a comunidade sinta, a comunidade nacional. Já temos pessoal de fora, o pessoal mais interessado no nosso conteúdo são o pessoal da Meu Galvão. O professor Galvão até assiste as nossas lives, a live com o professor Hélio assistiu, a live com o professor Edson assistiu. Mas toma com ele, vai assistir. Já estamos a trabalhar nisso, horários, etc. Então, é nisso que nós estamos focados, é isso que nós queremos. É bom ver que a comunidade, até pessoas dos Estados Unidos já conseguem ver, assistir às lives das lutas para verem como é o jiu-jitsu de Angola. Há brasileiros que puxam. Então, é isso que nós estamos a procurar fazer. E é isso, professor. É isso que eu gosto de fazer, comunicação. Parabéns, continua. O nosso muito obrigado. Estamos professor. aqui para apoiar no fundo necessário. Sempre, professor. Seja bem-vindo a Velvicha. Nós vamos estar lá. E na DJs estamos à espera da resposta do professor Golias. Ficamos de ir na sexta-feira passada, não conseguimos. O professor Golias ficou de nos dar um sinal para irmos para lá. E é realmente um projeto muito interessante, é algo muito bom. Esperamos que venha a ser mesmo uma escola e estamos aqui para contribuir com tudo aquilo que for possível. E é isso, professor Omar, nosso muito obrigado. Essa é a sua casa, volte sempre, professor. E quando tiver uma notícia do professor Omar, não publica ainda, nos manda. Nos manda, nós lançamos, nós preparamos já uma matéria boa. Fica então sem combinar. Muita gente quis falar, falam da ajuda. Não, aquilo é um trabalho, aquilo tem a ver com coisas extras do professor Omar. Nós aqui vamos falar com o professor Omar sobre jiu-jitsu. Vocês viram.
prestem atenção à entrevista. Quem não viu, vai lá consultar o conteúdo, que depois também o professor Omar vai ter a oportunidade de partilhar, porque vamos depois partilhar o conteúdo com o professor Omar. Vão assistir, prestem atenção no que o professor Omar disse aqui. Coisas interessantes, esclareceu muita coisa. Professor Omar, nós ficamos por aqui. Estamos Mais juntos. alguma coisa tem a nos dizer? Sinta-se à vontade sempre, professor. Nosso muito obrigado, de verdade. Só mesmo uma vez mais agradecer pelo convite e dar, dar os parabéns pela iniciativa e pela coragem. Ser diferente, fazer este tipo de conteúdo, que não é um conteúdo fácil de entregar para não desenvolver mais, né? Sim, sim. É um ato de coragem. Um ato de coragem. Então, sim, sim. parabéns, continua. Fico feliz por estar aqui antes de seres grande. Porque eu tenho a certeza que vai ser grande. E Obrigado, quando eu vou também me gabar. Mas já é lá, pô, 2022 eu já estava lá. Muito Tá obrigado. vendo? Então, continua só a bombar. Nós estamos sempre aqui. Tá certo, nosso muito obrigado. Pessoal, nós ficamos por aqui. Agradecer os nossos patrocinadores, a Outbox, que nos disponibiliza sempre os materiais, nos apoia com tudo, pessoal. Não nos falta nada com a Outbox. Pesquisem aí, seguem a Outbox, tem material disponível para as entrevistas que vocês quiserem fazer, lives, material para filmagem, microfones. A Outbox tem tudo disso, então sintam-se à vontade, pesquisem Eu acho que o Outbox. próprio mesmo já vai entrar em contato agora mesmo. Com a Outbox, Yeah. consultoria técnica dessas questões de filmagem, visualizações, internet, é com eles. Outbox, pesquisem, pessoal. Nosso muito obrigado, pessoal. Nós ficamos por aqui. Braulio, nosso companheiro, nosso muito obrigado. E é tudo, pessoal. Beijo, um abraço. Senhor, mano, vamos fazer nossa foto. Braulio, vamos terminar aí fazer nossa Che, foto. mano, eu estou aqui no hospital, eu tô sentindo um mambo aqui. Treinaste, tipo,